Se eu te disser que não fotografar os seus casos pode fazer você perder dinheiro, pacientes e até processos judiciais, hoje o tema do nosso podcast é um assunto que muita gente acha que é só estética e marketing, mas na verdade é ciência, é documentação e é evolução na nossa profissão. Eu tô recebendo ele, o Matheus Bazejo, que ele é expert em fotografia odontológica, mas além disso, ele é protesista, implantodontista, mestre em clínica odontológica e referência nacional em fotografia odontológica. Seja muito Olha que chique, bem-vindo, que chique. Matheus. Muito obrigado, Gil. Satisfação gigante estar aqui no CEO de Jaleco, que é muito chique esse nome também. Vamos lá, vamos falar sobre esse assunto aqui. Tudo que o pessoal quiser saber, eu já vi que tu já fez aí umas anotações. Tenho certeza que vai ser um bate-papo muito massa. Matheus, hoje, na odontologia atual, diante de todos os cenários possíveis, assim, que o dentista ele tem que encarar, né, tanto com relação a desafios clínicos, à divulgação, à documentação jurídica, qual que é a real importância da fotografia para o cirurgião dentista? Então, muito importante esse teu questionamento, porque a maioria hoje das pessoas que buscam, pelo menos o meu trabalho, para desenvolver essa parte de fotografia, eles acham que é só para marketing, para divulgação, captação de pacientes, né? Isso muito por conta das redes sociais. Mas a gente sabe que a fotografia ela é muito mais do que isso. Ela é muito mais importante. Inclusive, a gente acaba utilizando muito mais ela no offline do que no online. Então, vamos lá. O que a gente pode utilizar a fotografia para o pessoal que está assistindo aí em casa, né? Parte de diagnóstico, planejamento, comunicação. E aqui tem um pilar incrível, né? Porque pode ser comunicação com o paciente, pode ser a comunicação com alunos, pode ser comunicação com o laboratório, né? E o mais importante que eu acredito é que quem fotografa geralmente é um profissional que ele se torna tecnicamente melhor, porque ele começa a enxergar detalhes que muitas vezes ele não conseguia enxergar a olho nu. Então, o profissional que fotografa, sem sombra de dúvidas, é um profissional que tecnicamente ele vai efetuar um melhor trabalho, sem falar na parte legal, e aí a gente pode entrar também em outras funcionalidades da fotografia, porque tem bastante coisa e é um mercado bastante abrangente hoje em dia para quem está pensando também na parte de negócios, né? E você acredita que a fotografia odontológica pode salvar um dentista dentro de um processo jurídico? Ah, sem sombra de dúvidas. Eu até conversando com vários advogados especialistas na área, né, de medicina, de direito médico, perdão, e eles comentam, né, que o profissional que ele não fotografa, geralmente ele perde os processos, porque a gente tem, hoje em dia, várias formas de nos protegermos, né? Uma delas seria prontuário. O prontuário vai lá, o paciente vai lá, assina o prontuário, mas ele pode questionar aquilo que ele assinou, porque muitas vezes ele não entende. Agora, uma imagem fala mais que 1000 palavras. É muito difícil o paciente questionar isso, a não ser que tiver alguma modificação na imagem. Então, hoje é muito comum também as pessoas editarem as fotos, tratarem as fotos. E quando a gente faz isso, a gente perde toda essa questão legal da fotografia, né? A gente modifica o formato dela. Então, por isso que é importante que o profissional ele, além de fotografar, ele consiga armazenar essas fotografias de forma correta, e aí a gente entra, né, em algo que os dentistas eles têm grande dificuldade, né, nessa parte de gestão dos documentos. E quando a gente fala de alteração de imagem, assim, você diz alteração não é só aquela alteração de cortar a imagem, né? Que às vezes a gente precisa cortar uma parte e tal. Ou entra também dentro de, tipo assim, qual que são as alterações que podem gerar esses problemas jurídicos pra gente? Tudo depende, tá? Mas, por exemplo, alguns tratamentos que são de adição ou remoção de alguma coisa nas imagens, que a gente chama de manipulação, isso com certeza já dá problema, né? Mas alterações de brilho podem mascarar também algum detalhe. Recorte também, eventualmente o paciente tem alguma coisa, aí você vai lá e recorta a foto, tirou alguma coisa que talvez fazia sentido para você apresentar, então depende, né? Isso obviamente vai para uma análise mais técnica, para uma perícia, e aí o juiz que ele vai decidir se é válido aquele documento ou não. Então por isso que a melhor forma hoje é tu ter as fotografias cruas, organizadas, e aí você edita, salva uma cópia e aí utiliza, né, a foto editada, geralmente, para comunicação em mídias sociais, né, é o mais comum. Mas é importante organizar aquelas fotografias cruas também. E você, como dentista, né, você atua clinicamente, como que você organizou a sua rotina clínica para encaixar a fotografia, né? Porque a gente sabe que
dentistas têm o horário clínico apertado, aí entra naquela coisa de, ai, tô sem tempo para fotografar, não postei a foto porque esqueci de tirar o antes e depois. Como que você organiza a sua rotina clínica para que seja parte do seu atendimento a fotografia odontológica? Então, para mim foi fácil, tá? Eu comecei a fotografar em 2010. Tá? Qual que foi a minha motivação para começar a fotografar naquela época? Porque não tinha Instagram. Então, é um pouco diferente, né? A minha motivação foi porque eu queria criar materiais didáticos, porque eu queria mestrado, eu queria seguir na vida docente. Então, eu fotografei todos os meus pacientes desde o início. Então, mesmo pacientes de convênio que eu atendi durante muito tempo, eu fotografava. Então, isso fez parte da minha rotina. Então, para aquelas pessoas que estão começando, principalmente, a atender, colocar um tempinho, 10, 15 minutinhos na rotina, para começar a fotografar, vai ter um ganho enorme. Né? Não precisa ficar postando em redes sociais o tempo todo, mas ter aquelas fotografias, montar um banco de imagem, talvez faça sentido em algum momento. Talvez você vai precisar daquelas fotografias. Né? Então, separe em tempo. Eu sei que, às vezes, tem a rotina um pouco mais corrida, mas você precisa entender que a fotografia ela vai te trazer benefícios. E é isso que muitos não entendem, né? É perca de tempo. Não vou fotografar porque minha agenda é muito cheia e tal, mas quando você começa a fotografar, você tem que entender também que você começa a valorizar o seu trabalho e, consequentemente, você pode estar aumentando o ticket médio, por exemplo, dos seus procedimentos. E aí você vai entender que aquilo vai te trazer algum ganho, algum benefício, que também vai trazer benefícios para os pacientes, e aí a gente começa a encaixar a fotografia, né? Então, a fotografia é incrível por conta disso. Nossa, sem dúvida. Puxando até o gancho que você tinha falado que uma imagem fala mais que 1000 palavras. É o clichêzão, Eu acho que, assim, quando o paciente ele vê mesmo a imagem, e às vezes não precisa nem ser do paciente em si. Eu utilizo a fotografia odontológica desde quando eu comecei. Na faculdade de atender, eu já fotografava os meus casos, mas com o meu celular, né? E depois a gente vai falar, tá bom, gente, sobre os equipamentos, a gente vai dar dicas pra vocês. Bora. Mas o que eu queria muito falar é que quando a gente vai vender um procedimento, por exemplo, você mostra para o paciente, olha, você vai precisar de uma coroa nesse dente. Olha o tamanho de destruição do seu dente. Aí você mostra a foto do dente do paciente. Em seguida, você mostra uma reabilitação que você fez. Nossa. Você fala assim, olha só, esse caso aqui que eu atendi faz um mês aqui no meu consultório. Olha como a destruição coronária estava bem parecida com o seu. Aqui a gente utilizou esse material, que é o material que eu recomendo para o seu caso. A gente conseguiu estabilizar aqui tanto a oclusão quanto a estética. Você está vendo que não tem margem, a sua restauração está com margem e tudo mais. Gente, o paciente, ele entende muito melhor. Ele consegue compreender a indicação do caso dele. Ele não fica perguntando, mas por que tem que ser coroa? Por que não pode ser uma restauração? Por que não pode colocar... Por ele colava com uma super bonder, né? O dente. Fazem muito isso, né? A gente sabe. Mas é exatamente isso, a imagem fala. Então, quando você documenta o seu caso, a venda, no final das contas, acontece de uma forma muito mais fácil, mais simples. Certeza. E quando você fala, olha, eu já resolvi o problema que você me trouxe de outro paciente antes. Aí você vai lá e mostra aquela fotografia daquele caso. Né? Tipo, bem bonita, uma fotografia com qualidade. O paciente, ele vai enxergar você com outros olhos. Você vira outro profissional. Sem sombra de dúvida. Tu tocou num ponto essencial e eu vi que tu estava comentando termos técnicos que é comum o dentista durante a faculdade inteira. Né? Ele acha que a gente precisa ser muito técnico e muitas vezes a gente conversa com o paciente e ele não entende nada. Não. E a partir do momento que você faz ele visualizar aquilo através de fotografias, nossa, ele explode a cabeça dele, né? Porque ele começa a entender que a maioria, hoje se fala muito em fotografia, né? A gente vê muita fotografia por conta das redes sociais, mas o que a gente sabe, né? E eu vejo por experiência própria, é que a minoria dos profissionais utilizam a fotografia. Então, o fato de você utilizar a fotografia, apresentar para o paciente o caso dele, mostrar casos que você já realizou, ele vai achar a tua consulta completamente diferente. Né? Ele vai valorizar muito isso. Então, o dentista, o profissional, ele precisa entender, né, dessa parte que vai te dar muito mais credibilidade no final das contas. E além da credibilidade, uma coisa que assim a fotografia me deu e me dá até hoje é uma visualização do meu trabalho. E assim, gente, às vezes dá vergonha, tá? Porque às vezes eu pego as minhas restaurações antigas, eu olho e falo assim, liga para esse paciente, manda ele voltar. Eu juro que eu já fiz isso. Com os 3 pacientes meus. Porque eu tava vendo foto antiga de drive e tal,
E aí eu vi a restauração e falei, como que eu fiz uma coisa dessa? Manda ele voltar agora. E assim, a gente acompanha a nossa evolução e isso é tão importante para a carreira do cirurgião dentista, para você que quer sempre melhorar tecnicamente, entregar um trabalho melhor para o seu paciente. A fotografia consegue te dar uma visão muito mais ampla do que você precisa melhorar exatamente, porque às vezes a gente tem aquela coisa de, eu tenho dificuldade em fazer uma escultura. Tá, mas o que está faltando na sua escultura? Será que é um sulco? Será que é uma cúspide? Será que é uma ergonomia, às vezes, do jeito que você está segurando o pincel tá errado, do jeito que você está segurando a espátula tá errado? Então, com a fotografia, a gente fala, poxa, tô vacilando aqui na minha escultura. Vou treinar, vou procurar curso de determinada coisa, porque vou melhorar. Como que você acha que o dentista ele pode utilizar a fotografia para se elevar tecnicamente? Isso é um ponto muito interessante, porque tem muitas pessoas que param de fotografar por conta disso que tu comentou agora. Porque começa a enxergar problemas. Aí ele vai pensar, o paciente não está vendo mesmo, né? Então eu vou deixar assim. Porque com a fotografia você começa a ficar chato no bom sentido. Tu começa a ficar mais exigente com o teu trabalho. Então isso aí que tu comentou bate certinho com isso que a gente está falando agora, né? Então o que eu vejo é que grande parte das pessoas, elas precisam fotografar mais por conta disso, né? E outra coisa, eu vou até te fazer uma pergunta aqui. Vamos pensar que você vai fotografar e você quer postar esse caso no Instagram. Você vai trabalhar melhor ou não pelo fato de você querer expor aquele caso na internet? Nossa, com certeza. Sem dúvida nenhuma. Então, se tu pegar hoje grandes referências na odontologia, a maioria deles acaba utilizando isso. Porque, eu vou postar esse caso. Então, vou ficar um pouco mais atento, vou me dedicar um pouquinho mais aqui. E a gente vê que é uma ferramenta também das grandes referências que a gente tem hoje na odontologia, independente da área. Então, é isso que eu tento sempre colocar e trazer essa consciência para as pessoas, que quer se tornar uma referência lá, em determinado nicho, determinado local, cara, usa fotografia, explora isso. Né? E também nicha, né, o teu conteúdo. A gente vê que as pessoas, por exemplo, vou citar aqui Ana Libório, veio na cabeça, que é da odontologia estética. Quando fala em Ana Libório, tu já nota, resina composta. Tu já sabe que ela nichou naquela resina composta. E as fotografias dela falam por si só também, né? É incrível, não é? Sim. Então, a grande maioria, eu acho que talvez está vendo esse conteúdo, já viu algum trabalho dela, acompanha, inclusive. Acho que é muito bacana, inclusive, para pegar algumas inspirações. Então, a gente tem que pensar nisso também, né? Independente da área fotográfica, que as pessoas vão começar a notar, as empresas vão começar a notar, e a gente tem um nicho bem grande que a gente pode estar explorando também a partir disso. E é muito interessante a gente falar sobre a fotografia para as redes sociais, né? Porque também tem todo um sensacionalismo em volta da fotografia, porque eu acho que é diferente de uma fotografia de documentação, porque a gente tem que padronizar, né? É importantíssimo, inclusive, padronizar a posição do paciente, padronizar também os espelhos que você utiliza, a posição do espelho, angulação da câmera, para você ter a documentação, ponto. Só que quando a gente entra na parte do artística, vamos dizer assim, da fotografia odontológica, né? Já que é polêmica já. Não. A gente adora uma polêmica. Não, temos aqui o podcast da polêmica. Como que você enxerga, como que você vê essa fotografia mais artística voltada para as redes sociais, mas voltada até mesmo para chamar mais atenção, para as pessoas olharem e ficar com aquela sensação de, nossa, que diferente. Você acha que isso agrega, que é válido? Como que você enxerga isso? Perfeito. Durante muito tempo, o que a gente escutava é que a fotografia artística ela é muito voltada para marketing. Então, a gente tinha a fotografia documental do dia a dia, né, para diagnóstico, planejamento e comunicação, e nós tínhamos a fotografia artística, que era para esse fim, né, de marketing, chamar atenção e captação de paciente. Mas eu, por muito tempo, também acreditei nisso, mas eu comecei a perguntar para os meus alunos que faziam fotografias artísticas se aquilo de fato fazia diferença na captação de mais pacientes. Porque no final das contas, a pessoa quer fazer uma fotografia mais bonita também para chamar atenção, para ter mais clientela, né? E aí os meus alunos falavam, cara, não muda nada. Não muda nada. Inclusive, uns comentavam, cara, quando eu mostro os meus casos clínicos documentais com uma fotografia padronizada, a gente pode até entrar nesse assunto, porque acho que é uma das principais dificuldades, eu tinha muito mais resultado. Então, mostrar um antes e depois padronizado, sem mentira,
né? Não aquele antes e depois, assim, que editado. Dá pra ver que é editado, é montado, Sim. tipo clareamento dental. É a foto do antes é escura, a foto depois é clara. Clareia Com tudo. flash, não... sem flash, com flash. É tipo isso. Então, os meus alunos mesmo começaram a me relatar que as fotografias documentares passavam muito mais credibilidade e atraíam muito mais pacientes do que fotografias muito enfeitadas, né? Porque fotografia artística, aí a gente entra até numa polêmica, porque tem gente que acha que fotografia artística é colocar um monte de artefato na boca do paciente e fotografar. Colocar Nós flor. mesmo aqui em off, nós estávamos vendo uma fotografia, né, com um espaçador com uma lima entre os lábios. Gente, lima de endo. Enfim. Poderia se utilizar, não, mas para mim aquilo é artístico, porque artístico é muito subjetivo também. Né? Então eu acho que tem que ter bom senso. Odontologia contemporânea, né? Tem que ter bom senso. Eu já fiz fotografias com fruta, cheio de coisas, mas em cursos de fotografia. Esse tipo de fotografia mais artística, ela tem muito mais atração, no final das contas, por dentistas e dentistas recém-formados e estudantes de odontologia. E não atrai tanto o paciente como a gente acha que atrai. E em muitos casos, por exemplo, uma lima mordendo, você vai afastar o paciente. Ele vai ficar com medo de você, cuidado. Vai ficar com medo. Então, no final das contas, eu acho que a fotografia artística, ela serve muito mais para cursos de fotografia que não são tão reproduzíveis no dia a dia do clínico. Tu não vai começar a passar, sei lá, muito artifícios, glitter, o que mais que se usa? Cauda, fine, bala fine. Eventualmente, com algum paciente que você tem mais intimidade, tu consegue fazer esse tipo de fotografia. Mas eu não vejo como cotidiano, né, do profissional. Então, faz o feijão com arroz bem feito, fotografia documental, com uma luz boa, com um bom enquadramento, uma boa técnica, que você vai ter muito mais resultado em termos de marketing também, do que fotografias artísticas. Falando em padronização de imagens, Matheus, qual seria o passo a passo que você indicaria para uma pessoa que está começando, que quer começar a documentar os casos, mas tem aquela coisa de uma foto fica de um jeito, a outra foto fica do outro, aí quando vai montar o antes e depois o ângulo está incorreto. Como que você desenvolveu um padrão mesmo para a gente ter fotos que a gente consiga utilizar para documentação? Legal, excelente pergunta. Inclusive é a principal dificuldade dos profissionais hoje. A gente vê, como a gente já comentou anteriormente, fotos do antes de um jeito, depois de outro, e tem gente que faz isso propositalmente. A gente sabe que a gente pode manipular, por exemplo, resultados de harmonização, né? Fotografando mais próximo, mais longe, de cima para baixo, de baixo para cima, né? Bota de baixo para cima, faz uma foto, vê como é que fica teu rosto. Então a gente pode manipular também resultados a partir disso. Padronizar parece que é algo simples, porque é fazer sempre a mesma coisa todos os dias. Então tem muito a ver com prática, só que é difícil. Eu preciso padronizar a distância, eu preciso padronizar a iluminação, que hoje a matéria-prima da fotografia é luz. E as pessoas não entendem muito, elas acham que precisam comprar câmera cara, a lente cara, e aí a luz eu compro depois. Flash nem deve ser tão importante assim. É o mais importante. É o mais importante, né? É a base da fotografia, né? Foto, luz, grafia, escrita. Sim. Então, sem luz, aqui a gente tá ficando bonito, inclusive. Porque dar os parabéns luz, aqui, né, para a direção aqui, porque tem boa luz. Eu nem sei se estou bonito, estou vindo de viagem, né? Eu tenho que clarear mais meu rosto para dar uma escondida. Então, padronizar é sempre fazer a mesma coisa. Então, com o celular, por exemplo, como que eu padronizo? Sempre fotografando com o mesmo nível de zoom. Então, eu vou fotografar o paciente com zoom. Por quê? Só para explicar para o pessoal que não entende. Para diminuir a distorção da imagem. Sempre quando a gente trabalha com zoom, de 2 a 3 vezes, a gente diminui a distorção da imagem e a gente tem fotografias mais fiéis que representam mais o que o paciente realmente é. Então, fotografei o antes com 2x de zoom. O depois eu tenho que fazer com 2x de zoom. Usei tal luz, vou utilizar a mesma luz. Enquadramento, posição, também da mesma forma. Então, é basicamente fazer a mesma coisa todos os dias. É praticar, entrar no campo de batalha, tá? Não tem segredo, né? Claro que tem técnicas, né? E você precisa ter algumas percepções. Sim. E aí pode fazer um treinamento, né? Tem vários treinamentos muito bons. Inclusive do Matheus, tá? Não precisa nem ser o meu. O meu é legal também. Mas você roda o Brasil aí fazendo isso. Com certeza. Né? Mas isso ajuda, a partir do momento que tu vê, assim, por exemplo, isso é certo, isso é errado. Putz, cara, depois que entrou aquela informação na tua cabeça, é difícil de sair.
Eu quero dar uma dica pra você, uma dica prática. Com certeza. Né? Porque eu fazia muita foto com celular, inclusive eu comecei com celular. Top. E aí eu tinha um mini estúdio odontológico, que todo mundo pede o link do mini estúdio odontológico. Gente, eu não mando mais o link, porque acho que eu até contei essa história pro Matheus. Eu já esgotei 2 vezes no Mercado Livre. E eu não ganhei nada. Mas ganhou comissão? Nada, eu não acredito. Eu mandei na amizade pra todo mundo. Poderia ganhar pelo menos 10, 20k. Então, tipo assim... gente, é só vocês pesquisarem. Mini estúdio odontológico, que é o que o Matheus falou. Luz. Luz é essencial na fotografia. Quando eu comprei a minha câmera, eu tenho uma R100, eu falei, nossa, estourei, tenho uma câmera. Aí eu fui tirar as fotos, gente, que coisa tenebrosa. Aí que eu fui ver, gente, não tem como ficar sem flash. Aí que eu me toquei que eu tinha que comprar o flash. Ficava pior que o celular, né? Ficava muito pior que o celular. Com o celular ficava bom ainda, sabe? Mas eu ia falar sobre a padronização. O que eu fazia quando eu tirava as fotos com o celular? Eu usava o zoom também, sempre deixava no vezes 2. E eu tentava fazer todas as fotos com o paciente na cadeira. Porque o paciente sentado, quando o paciente ele tá sentadinho, ele fica às vezes assim. Aí tem paciente que fica para baixo, tem paciente que fica mais pro lado, tem paciente que realmente ele é meio torto, assim. A gente também é torto, não é só o paciente, né? Mas, enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer. Então, quando ele tá sentadinho lá, ele não tem muito pra onde correr, entendeu? Ele não tem muito pra onde se mexer. Então, eu arrumo a cabecinha dele e começo a tirar as minhas fotos. Isso ajudou bastante a padronizar. Tanto que eu recebi uma mensagem de um seguidor meu esses dias falando assim, mas eu tenho a mesma câmera que você, eu tenho o mesmo flash e as minhas fotos não ficam iguais, qual que é a configuração que você usa e tudo mais. E, gente, quando você pega uma câmera profissional, é tanta configuração. Tanto botão. É tanto botão, é tanta coisa. E é abertura, e é o fechamento, e é a velocidade de captura, e é não sei o quê. Eu falo assim, quando eu comprei a câmera, eu fiquei assim, meu Deus, eu vou ter que estudar, literalmente, para eu extrair o melhor do equipamento. E é basicamente isso, porque... Você está tirando a habilitação para você pilotar. Totalmente. É a mesma coisa como se fosse um carro, né? Só para fazer a analogia. Mas isso acontece, né? Já te cortando um pouquinho. Muitas pessoas, elas depositam, né? Às vezes, a sua energia querendo equipamento, achando que é a salvação também, né? E a gente sabe que não. Então, não adianta você ter uma Ferrari e não saber pilotar. E a iluminação, ela faz total diferença, né? Se tiver um celular, muitas vezes as pessoas saem melhor, porque o celular, ele capta muito bem a luz ambiente, diferente da câmera, que precisa muito mais ajuste, né? Uhum. Então, o flash, inclusive, que daí, por isso que eu acredito que é fundamental que a pessoa tenha, ajuda também a padronizar, né? Além de aumentar a nitidez, aumentar a profundidade de campo, que são coisas importantes na fotografia, ela te traz padronização. Tu não vai ficar dependendo da luz ambiente, que no celular interfere muito, né? Pra gente ter padronização, que é importante. E falando em equipamento, Matheus, vamos falar aqui dos equipamentos que você considera, assim, básicos pra gente começar na fotografia odontológica. E a gente vai falar aqui de 3 situações que o cirurgião dentista, ele pode estar. Então, o primeiro tenho R$50 pra investir, tá bom? Porra, o segundo tenho ali, uns 10 mil? 10 mil para investir. E o outro, assim, sem limite no cartão de crédito, entendeu? Caramba, cartão corporativo. Com 20K, exatamente. Então, ferro. Ajuda esses 3 dentistas a montarem um setup de fotografia. Não tem que fazer brincadeira. Não tem que fazer, volta pra cá. Provavelmente esse público ele deve ter um celular, né? Vamos lá. Em termos de câmera, de lente, você já tem um celular perfeito. A gente falou esse tempo todo que fotografia é luz, né? 50 é demais, tá? Dá para fazer kit com menos. E aí eu já dei essa dica algumas vezes, as pessoas elas ficaram extremamente felizes. Se você for numa casa aí de construção, você vai encontrar luzes de emergência. Quanto que custa uma luz de emergência? Uns R$15? R$20? Você compra 2. Tá R$40, vamos jogar. Compra 2. Você vai utilizar como se fosse um flash twin. Porque a grande sacada da fotografia é ter luzes bilaterais. Né? Luzes dos 2 lados para que a gente consiga iluminação equalizada, né? Então, luz de emergência. Faz isso, testa, coloca aqui, ó. Paciente menos seguro. Fala de rosto. Paciente menos seguro. Não precisa nem tripé. Tripé tá aqui, ó. O tripé é a mão do paciente. É a mão do paciente ou auxiliar, né? Aí tu tem que ter, ó, o cara tá na faculdade. Pô, teu coleguinha de a boxe dupla. ali, a dupla. Bota né? a dupla pra trabalhar. Vai nessa. E uma boa técnica, obviamente, dá um zoom, bota uma boa iluminação, cara, tua fotografia vai mudar absurdamente. Se tiver um fundinho preto, um tecido, pode ser até uma camiseta preta, o teu coleguinha fica atrás assim, maravilhoso.
Basicamente é isso que o Matheus falou, que é uma luz contínua, tá? E mudou. As pessoas me perguntavam se eu tinha comprado uma câmera profissional. E eu tinha um iPhone 13 Pro Max, que é um celular E muito esse bom mini também. estúdio nada mais é do que 2 LEDs conectados na ponta, Sim, só imitando que um flash twin, no né? Mercado Livre você vai pagar R$ 358. Essa Mais do que... solução do Matheus foi 40 pila. É, tu me falou que deu 50 É, de o crédito, e meu budget orçamento é esse. É o que a gente tem, entendeu? foi cruel comigo, hein? E dá pra, eu vou te falar, mas eu quero uma luz um pouco mais suave. O que que você vai colocar ao redor da luz da lâmpada de iluminação luz de emergência, meu Deus do céu, essa saiu da minha cabeça. Vou botar uma folha 4. Um Olha, papel gente, 4. mais fácil do que isso. Ele vai. É um tipo um difusorzinho. R$ 41 você vai gastar no total. Olha isso. Tá, Meli, tem coisa melhor do que isso. É verdade. E dá mesmo, dá um excelente resultado. Né? Não precisa ter o kit mais caro, mas tu tem que saber trabalhar, ter uma luz e trabalhar com a luz. Obviamente, essa é uma lâmpada bastante limitada em termos de cor, em termos de potência, mas é muito melhor do que a gente não utilizar nada, né? Então, já vi, inclusive, ó, gente utilizando a luz do equipo, da cadeira odontológica, mas não direta, porque fica uma luz um pouco dura e muitas delas até um pouquinho amarelada, não fica tão legal. E aí, esse foi engraçado, tá? A pessoa pegou uma sacola de plástico de mercado branca e pendurou assim nela e usou isso como difusor, né? Como se fosse um box. E melhorou Funcionou. também, funcionou. Mas a luz de emergência, ela funciona melhor. Aí, Doc, viu? Ó, você não precisa gastar muito pra ter fotos de qualidade. E assim, E o outro, nosso segundo. Vamos lá. Nosso segundo dentista que vai investir. Ó, 10K eu achei muito caro. Eu não tinha 10K quando eu era recém-formada. Sim. 5K, vai. 5K. Vai lá. Pra investir em fotografia odontológica. Você que quer ser expert. Vamos lá. Aí ele vai dar um passinho além, né? Provavelmente com 5K eu já pensaria em uma câmera, né? Dá pra comprar câmera? Dá. Usado. Pode comprar uma câmera usada, já vem com a lente junto e compra um flash. Então, com 5.000, eu acredito que dá para utilizar um flash portátil, circular, uma câmera usada. Hoje a gente consegue ali na faixa de uns 2.000 uma câmera usada que já vem com a lente. Tu vai gastar menos do que isso. Uns R$ 4.000 eu acho que já daria para começar a profissionalizar, começar a brincar, né? E um pouco mais, né? E, inclusive, as tuas fotografias ficariam pelo menos umas 10 vezes melhor do que celular, né? Porque o celular, ele tem a grande dificuldade do celular, que tem um sensor muito pequeno, só para explicar um pouquinho tecnicamente. Então, quando a gente puxa um zoom, quando a gente vai recortar, ele não dá um refinamento tão bom, né? Diferente da câmera, que tem um sensor maior, tem pixels maiores, isso traz uma definição maior e faz com que a gente consiga trabalhar na pós melhor também. Então, com um kit de 4.000, 5.000 estourando, ele já tem fotografias incríveis, mesmo com a lente que vem junto, tá? As pessoas acham que não dá para usar. Sim, gente, a de 45mm, né? Exatamente. É sensacional essa lente. Quando você dá o zoomzinho dela ali também, Isso você aí. faz, ó, fotos maravilhosas. E também você não precisa, assim, a lente é muito cara, né? Vamos combinar. A lente que é a o lente calcanhar de Aquiles da fotografia Cara, odontológica. pelo amor de Deus. Eu tenho tudo, mas eu comprei o quê? Um tubo extensor. Porque até nisso a gente tem o quê? Soluções que tem. cabem no seu bolso. Eu que paguei R$ 400 no tubo extensor. Barato. Paguei porque foi de da plástico. AliExpress, né? Quando não tinha taxa, gente. O tubo extensor. Agora vai estar mais caro. Já falando isso aí, tu trouxe esse assunto tubo extensor. Tem que ter um pouco de cuidado. O que é tubo extensor, só pessoal? Vou até explicar aqui naquela câmera ali. Agora vou dar um de professor aqui, de Deixa eu docente. fazer a pergunta, peraí. Vai lá. O que é um tubo extensor para fotografia odontológica? Um tubo extensor, nada... Não, eu não falo assim. Ele é um acessório que ele vai fazer com que você aumente a distância focal da sua lente em relação à sua câmera. Ou seja, tu vai burlar a tua lente do kit numa lente macro. Você vai conseguir chegar mais próximo para fazer o foco e vai transformar a tua lente numa lente macro. Só que, se você for fazer uma foto de rosto, por exemplo, tu não pode usar o tubo extensor porque a câmera ela vai se perder, ela não vai conseguir dar foco. Né? Outra coisa, o tubo extensor, você vai ficar botando, tirando, vai arranhar um mount. Então isso pode, já vi alguns casos que estragou e deu problema. Então o tubo extensor tem que ter um cuidado. Algumas pessoas já me relataram, não, mas me falaram que o tubo extensor substitui a lente macro. Não substitui, mas provisoriamente, para você que quer captar um pouco mais de detalhes,
Ela ajuda bastante, mas evita ficar colocando e tirando, né? E compra um tubo extensor metálico, porque tem uns de plástico que daí não dura nada também, né? Uns de 100, 200 reais que a gente vê por aí, a pessoa usa umas 2, 3 vezes e aí já não conecta mais, e aí não sincroniza, aí começa a fazer bagunça, né? Mas é um acessório sim, para quem está começando, não tem grana para comprar uma lente macro, que não é o teu caso, né? Tu já só vendendo aquele coitado. dispositivo lá da comissão que tu recebeu, tu já comprou uma lente macro com Que certeza. comissão, eu ainda... Gente, eu mando tudo na amizade, cara. A galera me pede o link das coisas, eu mando tudo na amizade, eu nem lembro. Depois que eu lembro, quando tem 400 comentários lá, eu falo, putz, Podia ter feito uma parceria. podia ter... Mas enfim, né, eu deixo passar. Mas assim. enfim, então daria assim, e estaria dentro dos 5 mil, né, Sim. de orçamento que a gente teria daria para usar com tubo extensor, sim. E um setup de fotografia odontológica para dentistas que tem, assim, zero limite no cartão. Maravilhoso. Sem limite nenhum, assim, limite é o infinito. E além. Maravilhoso. Para esse, ele não tem limite, ele já colocou na cabeça dele que a fotografia já trouxe algum tipo de benefício. É aquilo lá, né? É caro ou é barato, né? Se tu tá tendo retorno com fotografia, se tu gosta, se tu é apaixonado por aquilo, tu vai dar um jeito de comprar, né? Já vai nisso. Parcelado em 12 vezes, a gente faz tudo. Ah, sim. E a partir do momento que tu começa a provar de coisas boas, é muito difícil retornar, né, naquilo que não é tão bom assim. Mas, cara, um cara desse, ele já vai comprar já uma câmera mirrorless, que é uma câmera tipo R100, ó, Maravilhosa aquela câmera. né, que é uma câmera pequena, que você já fotografa olhando na tela, tem recursos incríveis. Você já vai comprar uma lente macro, 100mm, da série vermelha, inclusive, que é a mais cara, que custa 10, 12, 15 mil reais. Né? Você vai comprar um bom flash portátil, original da própria marca, inclusive, que custa mais caro. Mentira, não precisa. Mas se tu tem condições, sim. E estúdio fotográfico. Aí você vai ter um estúdio fotográfico só para fotografar rosto, você vai ter um setup para fotografar intrabucal, e é isso. Ou, eventualmente, pode até ter 2 kits, né? Que eu vejo que algumas clínicas têm. Um kit, inclusive com câmera só para foto de rosto, outra câmera já pronta para fotografias intraorais com o paciente na cadeira. E aí você vai comprar acessórios como Guma, por exemplo. Eu estou com uma camiseta aqui, ó. Dá para fazer merchan? Pode? Ó, merchan. O apoio desse episódio é do Guma. Vamos botar um apoiozinho Bora! aqui, botar na descrição. Com certeza. Guma, que nada mais é um acessório, um mini estúdio que a gente pode estar fotografando com o paciente na cadeira. E aí, putz, cara, não tendo limite... Aí você vai na B&H em Nova York, né, que é a maior loja que tem a Disney da fotografia não da loja da fotografia no geral, e vídeo, da foto e vídeo e áudio, e você vai lá e se diverte. E só cuidado na hora de trazer de volta para não estourar o limite, que é muito difícil não estourar. E, Matheus, deixa eu te perguntar uma coisa. Os dentistas têm dificuldade em controlar a umidade na hora de fotografar, né? Porque a gente tem ali a respiração do paciente, a gente tem um ambiente úmido. Quais são as saídas ali... Saídas não. Quais são as soluções que a gente tem para não deixar o espelho embaçar na hora da fotografia? Cara, tem 3 técnicas. As pessoas acham que só tem uma. Uma das técnicas que existem, que é a mais comum, é secar o espelho. Então, quando a gente coloca um ar, ele automaticamente vai desembaçar. A segunda técnica que alguns profissionais utilizam também é aquecer o espelho. Então, espelhos intraorais para fotografia oclusal ou lateral, tu aquece ela, pode aquecer ou numa lamparina ou numa água morna, né? E isso ajuda, vai fazer retardar, na realidade, o embaçamento do espelho. Então, pode utilizar essa técnica, muita gente usa. E tem a terceira técnica, eu vou dar bônus, tá? Terceira técnica, que essa muita gente não usa, a maioria não usa, obviamente, por uma questão que a gente passa uma fina película de sabão no espelho, só que isso vai para a boca, isso aí pode dar gosto, não é tão interessante assim, mas evita de embaçar. E a quarta, essa eu uso bastante, principalmente em cursos. Pede para o paciente ficar em apneia durante um tempo. Segura o ar e vai lá e... Tá, funciona, porque o paciente não vai respirar no espelho, esse é o grande problema, né? E aí, respiradores bucais a gente tem mais dificuldade em realizar essas técnicas. Bom, mas essas são técnicas bem difíceis, né? Oclusal, o paciente que faz uma fotografia oclusal bem feita, ele faz qualquer outro tipo de fotografia. É a mais, tecnicamente falando, é a mais difícil, né, de ser realizada, mas essas dicas ajudam muito, assim. E aqueles desembaçadores, você já viu?
Já vi. E aí nós temos um você espelho, acha? pô, é a quinta opção. É. Quinta opção. Infelizmente, a gente não tem, não é vendido aqui no Brasil, né? A gente tem que Tem que importar. O meu foi importar. importado. Eu também tenho importado, mas aí tem que ver toda aquela questão de Anvisa, registro, porque a gente sabe que barra muita coisa e tá tudo certo, né? Eles têm que fazer o trabalho deles também. Então, tem um espelho que tem um anti-embaçante, que ele já tem um ar embutido e tem um LED embutido para a gente conseguir visualizar ainda melhor. Então, isso ajuda demais, né? Mas eu acredito que em pouco tempo deve ser lançado aqui no Brasil, né? Essa solução ou importar de forma legal, né? Matheus, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já mudou algum plano de tratamento seu por conta de uma fotografia? Ah, já. Às vezes a gente acha que enxerga tudo, né? Fazendo o exame lá clínico do paciente, mas quando a gente coloca numa fotografia, e óbvio, aliando sempre com outros exames, né, a gente vê que muitas vezes a gente está enganado, né? Eu já tive casos, por exemplo, de achava que o amálgama estava tudo certo, e aí faz uma fotografia e você visualiza aquela trinca enorme, e você sabe que aquele é um dente que já está condenado, né? Você não sabe de falar quando que ele está condenado, mas aí você começa a unir outros exames, começa a ver hábitos do paciente, e aí a gente começa, muitas vezes, querer fazer isso, né, tratar, né, de forma preventiva. E o legal é mostrar isso pro paciente, né, ele entender isso aí. Ele vê. Né, porque, pensa, uma fotografia oclusal, qual que é a importância? O paciente ele vai se ver de um ângulo que ele jamais vai ver na vida. Sim. Né? Ele vai começar a visualizar coisas que ele nunca viu. Então, já mudei vários planos de tratamento pelo diagnóstico feito a partir de fotografias. Né? Eu ia te perguntar também, com relação aos casos assim que a gente vai montando, a gente vai até na comunicação com o paciente, né? O quão importante que é a fotografia odontológica numa primeira consulta, por exemplo, né? Pra gente ilustrar isso que você falou foi perfeito. O paciente, ele visualiza muito melhor. E assim, eu vou dar uma dica para você até em casa, que você tem pouquíssimo dinheiro para investir, assim. O celular é ruim. E uma coisa que eu fazia quando eu estava na faculdade era usar câmeras intraorais também. É muito bom. Que assim, não chega a ser uma câmera, nossa, para padronização, para documentação, mas é uma câmera para você comunicar com o paciente. Com certeza. Ponto final. Em tempo real, inclusive. Né? Tipo, eu falo que a gente vai fazer a transmissão da boca dele ao vivo. Top. Pro paciente. Muito aí ele bom. dá risada, dá aquela quebra de gelo. Aí eu falo, vamos continuar a transmissão. Ó, tá vendo esse dentinho aqui? Você tá precisando de uma troca de amálgama. Tá precisando fazer não sei o quê. E ele consegue enxergar mais, melhor e tudo mais. Qual que é a importância na primeira consulta da fotografia? Nossa, é super importante, né? Tem muita gente que acha que não pode ser feitas determinadas fotografias na primeira consulta. Né? Por exemplo, uma oclusal, fotografias mais confortáveis. E eu até concordo, né? Eu acho que o grande problema desses profissionais, muitas vezes, é que eles não têm bom senso. Tem que ter bom senso com o paciente. Por exemplo, chegou um paciente, às vezes, um pouco mais retraído, um pouco mais envergonhado, desconfiado, que não é muito difícil, né? O ambiente odontológico não é um ambiente que a pessoa já vem feliz, né? Então, a gente tem que pegar leve. Então, faz fotografias mais simples, né? Faz fotografia extraoral, faz a fotografia, tenta fazer do sorriso, que a fotografia do sorriso parece fácil, né? Mas não é. Principalmente num dentista, né? Apontando uma câmera, apontando o celular, né? Pô, e o paciente, ele sempre vai fazer uma pose completamente diferente, né? A gente fala, pode sorrir, ele vai sorrir assim. Eu sorri exatamente. É tipo, pode morder para fazer o registro oclusal, né? É tipo isso. E aí tem a questão também que muitas vezes o profissional, tecnicamente, ele não está preparado. E no início é comum. Não regulou direito o equipamento. E aí o paciente riu, ele deu um sorriso, mas daí a tua fotografia ficou ruim, tu tem que repetir. Sempre que tem que repetir, começa a ficar desgastante, né? E o paciente nunca vai sorrir, dar uma gargalhada da mesma forma, né? Então, tem algumas fotografias que a gente precisa ter bom senso, né? O paciente está com trismo, está com problema, alguma dificuldade, com uma dor. Vou fazer uma fotografia oclusal na primeira consulta? Talvez você precise mostrar alguma coisa, mas tu tem que ter esse bom senso. Mas a partir do momento que você faz fotos e apresenta, por exemplo, uma tela assim, não precisa ser desse tamanho, mas apresenta algumas fotografias, para ele, é aquilo que eu falei, ele vai se enxergar, ele vai entender o caso.
Aí você ganhou o jogo. E aí você mostra casos similares de casos que você fez parecido com o que ele precisa. Mais credibilidade, mais confiança. Então, esse é o grande poder, né? Eu É o diria pulo, né? Eu acho que a diferenciação profissional acontece aqui. Quando com você certeza. entrega uma experiência para o seu paciente, para o seu cliente, que a maioria dos outros dentistas não conseguem entregar. E é aí que eu vou tocar num ponto para você, Doc, que alguém vai falar para você que a odontologia está saturada, que tem muito dentista, mas quando você faz esse tipo de documentação, quando você tem uma comunicação clara com o paciente, às vezes a gente acha que a gente tem que inventar a roda. A gente não tem que inventar a roda. A gente faz uma odontologia de prevenção, faz uma odontologia reabilitadora, faz uma odontologia que cuida não só do tratamento do paciente, mas também dele entender o tratamento, porque quantas vezes já não chegou um paciente na tua cadeira e você perguntou, esse dente aqui, você tem um canal nele? Você tem uma restauração nele? O paciente olha pra você e fala, eu não sei. Ele não entende, porque o dentista não comunicou pra ele. Teve uma paciente, recentemente, que eu vou fazer até a troca do amálgama dela, que o dentista, ele colocou uma... Essa paciente tem 20 anos, tá? Ela foi com 15 anos fazer um tratamento de canal e o dentista colocou um amálgama no primeiro premolar superior. Caramba. Aí começou a escurecer, porque o amálgama a gente sabe que ele oxida e vai escurecer. Às vezes até oxidar a gengiva, tem a tatuagem por amálgama gigantesca. Não vai escurecer um primeiro premolar, que é uma paciente super jovem. Primeiro premolar. Primeiro premolar. Ela sorri, dá pra ver, assim, de longe. Assim, parece até não tem... Bom, a gente ri de nervoso aqui, porque eu não queria estar no lugar dela. E ela falou pra mim, eu nem sabia que eu tinha uma restauração escura no dente. Eu só fui atinar, só fui associar quando começou realmente a escurecer. Então, assim, não houve comunicação, claramente o paciente, às vezes, ele não entendeu o que foi feito, só que é aí que você se diferencia, Doc. Quando o paciente entende o que vai ser feito, entende os processos, você consegue alinhar com ele as expectativas que ele tem com relação ao seu tratamento e por que você está indicando determinado material. Exato. Porque às vezes a gente fica nessa de, eu não vou indicar uma Emax porque é muito caro, ele não vai querer. Quando você mostra para ele o porquê que precisa ser uma Emax, porque ela entrega uma resistência que ele vai precisar por conta de ser determinado tipo de dente, que vai precisar de uma determinada carga oclusal, que vai, sei lá, aparecer no sorriso dele, que precisa ser algo que tem uma resistência para os desafios ácidos que vai ter durante a vida dele, porque a gente faz tratamentos para durar a vida. Exato. Né? E o paciente, ele pensa nisso da mesma forma, né? Ele, quando vai fazer um tratamento odontológico, ele sabe que muitas vezes ele vai depositar aquela confiança, aquele investimento que é para ele não ter problema, né? Isso seria o ideal. Mas isso aí é incrível mesmo que tu falou. E eu ia comentar alguma coisa, agora me fugi, não sei se tem outra pergunta. A TDAH também pega aqui, não precisa nem cortar essa parte. A próxima pergunta é a seguinte: a gente vai documentar, mas a gente está lidando ali com as imagens do paciente. Quais são os respaldos jurídicos que eu, como profissional, eu preciso ter, assim, com relação a termo de consentimento? Ele precisa assinar algum documento para eu ter as fotos dele, nem que seja para eu, né, documentar, diagnosticar e etc. Mas a gente ainda está lidando com a imagem de uma terceira pessoa, né? Quais são os cuidados que eu preciso ter como profissional? Não confie somente na palavra do paciente. Posso usar essa fotografia? O paciente, muitas vezes, na empolgação, ele vai falar, vai. Mas vai que algum dia você tem algum atrito, alguma coisa, você está utilizando aquela fotografia e você não tem nenhum tipo de documento, né? Só verbal esse acordo. Então, precisa ter um termo de consentimento livre, esclarecido, tá? Que nada mais é do que uma autorização de uso de imagem. Então, o ideal é que seja separado dos outros termos. Tem muita gente que coloca tudo no mesmo bolo, né? Que é bem comum de acontecer. E aí o paciente assina, só que ele não sabe o que ele assinou, ele não entendeu e está tudo documentado. Só que ele pode, né, entrar com, você não sabia o que eu tinha assinado. Ele pode fazer isso aí. Então, tem um termo separado simples, sobre uso de imagem, né? Aí, a partir do momento que ele tem assinado isso aí, o dentista pode usar? Não, também tem que ter bom senso, né? Isso que falta nas pessoas, né? Então, o paciente, mesmo que tenha assinado, né, esse termo de consentimento, é uma pessoa um pouquinho retraída e não quer ser exposta, tudo bem, você não precisa utilizar aquela imagem. Ou não precisa mostrar o rosto, identificar o rosto do paciente. Você pode fazer fotografias mais fechadas, pode usar técnicas de edição, de crop, de corte, para que não identifique esse paciente, né? O que é muito comum, por exemplo, em harmonização. Mulheres não querem ser identificadas, né?
aquela mulher só está bonita daquele jeito porque fez a harmonização. Não. Então, é muito comum utilizar fotografias mais fechadas nesses casos, mas sempre amparado pelo termo de consentimento. E aí, quando a gente lida também com imagem, com dados de paciente, é interessante ter uma consultoria jurídica, né? Eu sempre falo para os meus alunos e todos os outros colegas, né? A partir do momento que você tem um problema, aí você vai ter que correr atrás dessas informações. Então, fazer toda essa parte preventiva com um advogado especialista na área, eu acho que vale bastante a pena. Fazer um termo, né, correto, fazer um termo personalizado para aquilo que você quer. Para aquilo que você quer também, né? Porque tem Exato. gente que vai utilizar só para documentação, tem gente que vai utilizar para publicidade e propaganda, e tem que Total. estar no termo também, que é destinado à publicidade e E é propaganda. bem interessante que muitos termos abrangem tudo, mas o ideal é que o paciente assinale aquilo que ele libera. Ah, eu só libero para você utilizar nas aulas, só para fins docentes ou para fins de Instagram, publicidade. E aí você pode colocar alguns itens pro paciente preencher, porque quando ele contestar aquilo vai ser mais difícil. Porque ele preencheu. Exatamente. Então, alguns termos mais técnicos, né, mais fundamentados, geralmente eles são mais completos nesse sentido e mais personalizados. E vamos falar de inteligência artificial, Matheus? Bora, é um assunto lindo. Né? Você acha que a inteligência artificial, assim, dentro da fotografia odontológica, ela vem mais para ajudar ou ela vem mais para confundir? Para os dois. Para os dois. Cara, bom senso, acho que, olha, a gente tá falando em bom senso bastante, eu pelo menos, né? Tem gente que vai utilizar, que tem utilizado a inteligência artificial pro bem, tem gente que está utilizando pro mal. Inteligência artificial a gente já utiliza para alguns casos, não é de agora, mas, por exemplo, já existem alguns softwares que utilizam inteligência artificial para fazer planejamentos digitais de sorriso. Tá, já existe isso aí. Né? Tem a Smile Cloud, que sempre utilizou esse recurso, que eu acho incrível, tá? Para dar mais previsibilidade, para melhorar a comunicação, mas tem muita gente que usa isso aí também para marketing, e um marketing um pouco mais agressivo. Não que não é uma ferramenta incrível de marketing. Imagina tu chegar no consultório e tu poder visualizar como você pode ficar. É lindo, é massa. Só que tem muita gente que bate na tecla de venda, 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 venda. E aí sobrepõe essas ferramentas de uma forma que eu, particularmente, não acho interessante. Usa de forma muito comercial. E tem muita gente hoje utilizando inteligência artificial que está cada vez mais fácil. Né? Você pode entrar lá no Gemini, ChatGPT, você coloca lá um prompt e aí você pode, por exemplo, clarear o dente do paciente. Então você bota lá, clareamento, faça um clareamento do dente desse paciente, tal, e eu vou falar que a inteligência artificial, ela está ficando inteligente mesmo. E ela está ficando menos artificial com o tempo. Ainda um olhar clínico nota. Né? O dentista, ele saca o que é verdade e o que não é. Mas um público leigo, muitas vezes, ele é enganado. E mentira tem perna curta. Né? O dentista acha que está na vantagem mostrando resultados fake. Vou atrair mais paciente? Pode até atrair, mas fideliza? Você vai conseguir que esse paciente indique outros clientes? Se ele não conseguiu chegar naquela expectativa, não teve aquela expectativa daquele resultado que ele mostrou. Então, eu costumo falar, tem muita gente utilizando de forma errada, mas isso tem curta duração. E o paciente, geralmente o dentista, muitas vezes ele se queima utilizando essas ferramentas. Mas vou falar, tá? A inteligência está cada vez mais presente e pode ser utilizada da forma correta também. Para tratamento de imagem, por exemplo. Quero deixar o fundo mais preto, quero recortar a imagem. É incrível. Quem lida com imagem, não só odontológica, mas para fazer recortes. Né? Eu que vim do estudo do Photoshop desde 2005, eu sou ancião, tinha os monitores grandes lá de... Você tá rindo que em 2005 eu tava na escola ainda, Imagina, gente. Quantos anos tu tinha em 2005? Meu Deus do céu. Eu já fazia curso de Photoshop naquela época, né? Para fazer recorte, por exemplo, para mudar fundo, deixar fundo preto, branco ou qualquer coisa que a gente fosse fazer, era terrível. Era técnicas terríveis. E hoje, com inteligência artificial, ele consegue detectar assim, qualquer fiozinho de cabelo e ele consegue fazer um recorte incrível. E aí não é manipulação. Eu posso fazer uma montagem, eu posso fazer edições mais aprimoradas a partir da inteligência artificial, né? E hoje tem ferramentas bastante incríveis, de verdade.
Mas isso que você fala é tipo, isso é uma coisa de leiga, tá, gente? Porque eu também não sei usar ainda que eu vou aprender. Yet. Mas quando que qual que é o site que você usa pra você fazer? É tipo um ChatGPT mesmo, Gemini? Se você mandar pra ele lá, ele faz? O grande... Ou é softwares específicos para fotografia? Hoje já existem softwares específicos de fotografia e também existem softwares específicos de fotografia odontológica. Né? Por exemplo, tem o Bitmon, vou até citar, que é um grande amigo meu do Ari. Até Por mandar um favor, abraço para ele. cite que a gente precisa falar sobre isso, né? Um Bitmon, vamos deixar o link aqui na descrição também. Nossa, só que marketing. Ele é muito marqueteiro. Mas é que são ferramentas que solucionam muito problema. Por exemplo, essa é uma ferramenta que todo o banco que foi treinado, essa inteligência artificial, foi a partir de fotografias odontológicas. Então, ele já sabe que é fotografia odontológica, então ele não buga. Tipo, Gemini. Às vezes pode dar uma Não, às bugada, vezes... né? Gente, teve uma vez que eu fui tentar fazer um sorriso com fluorose. Ele colocou tanto dente, a pessoa tinha 54 dentes na boca. Aquele sorriso assim que você fala, gente, tipo o painel do aeroporto da família. Esses dias eu vi. Uma família lá no painel do aeroporto e a pessoa tinha 6 dedos, assim. Foi uma imagem feita com inteligência artificial, 6, 7 dedos, assim, meio estranho. Aí entrega esse tipo de conteúdo pra gente. Então, mas existe essa, por exemplo, o Bitmon é uma ferramenta que hoje a gente acha que é caro também, mas eu acho que é super acessível. Eu não sei valores, mas talvez seja uma das ferramentas mais acessíveis para fazer simulação de sorriso, para recuperar a nitidez de fotos que estão borradas, para melhorar fundo, fotos de celular, tu consegue transformar foto de celular em estilo estúdio, então dá para fazer uma porrada. Vídeos, hoje está muito alta vídeo, né? Que me perguntam também, as fotografias não tá com nada, o negócio é vídeo. Beleza, então tu pega as tuas fotografias e pode transformar em vídeo, né? Transições antes e depois em vídeo, então a gente pode utilizar essas ferramentas, específico até essa. Do Bitmon, dá pra... Vamos deixar um cupom de desconto pra eles. Por favor, pra mim também, porque eu estou muito interessada. Vamos fazer. Bitmon me nota, tá? Enfim, outra coisa que eu ia te perguntar é com relação... Se a IA, ela já faz diagnósticos mesmo com fotografia. Então, por exemplo, a gente joga lá as fotografias e fala, olha, recontorno estético aqui... uma troca de restauração aqui tem uma infiltração, uma resina infiltrada. Já tem ferramentas que fazem isso? Eu acho que o Bitmon, ele deveria estar patrocinando esse nosso podcast aqui, né? Inclusive. Eu também acho. Eu acho. Por exemplo, dentro dessa inteligência, que é o que eu mais conheço. Existem outras? Existem. Mas a gente pode jogar fotografias e radiografias do caso do paciente e eles têm especialistas de diferentes áreas que fazem diagnóstico, plano de tratamento, até orçamento, se você não tem noção, né? Dependendo da tua área, da tua localidade. Então, as inteligências artificiais têm atuado nesse sentido que eu acho legal, porque sai dessa parte só de usar para marketing, vendas, entendeu? Não, gente, a mais importante é o diagnóstico pra gente. E aí vem para uma parte que tu consegue discutir casos com inteligência artificial. O legal é discutir com outro colega, mas nem sempre a gente tem disponível um colega... E odontologia é uma profissão solitária. E outra, a inteligência artificial, ele faz a leitura dos principais artigos do mundo inteiro, das atualidades. Então, ele vai te trazer tratamentos... Uma informação... Você fala com um expert, praticamente. É basicamente isso. Então, são ferramentas bem, bem interessantes, né? Eu acredito que o pessoal vai conseguir usar. Óbvio, você tem que fazer aquele pente fino, né? Hoje, um avião, ele voa sozinho. Ele consegue voar sozinho, mas por que tem piloto? Porque ainda as pessoas elas têm de confiança, né? Sim. Dessas inteligências, desses recursos. Mas acho que tem que ser utilizada como um acessório aí para a gente aprimorar o nosso atendimento, né, com os pacientes. E com relação ao fluxo digital, o CAD/CAM, a gente já tem integrações de fotografia com o CAD/CAM, a gente já consegue utilizar para melhorar a previsibilidade dos casos? Com certeza absoluta. Hoje tu pega a partir de uma fotografia, tu faz um planejamento na fotografia, linka com o escaneamento, né, com o SLT do paciente e você consegue, por exemplo, imprimir aquele planejamento que você desenvolveu e provar isso no paciente. Porque a grande desconfiança na imagem vale tudo. Eu posso aumentar o quanto quiser do paciente, o dente do paciente, para cima, para baixo, e na tela, às vezes na fotografia, tu usa um estúdio, fica tudo bonito, tudo maravilhoso. Mas às vezes tu não consegue provar isso no paciente.
Então, hoje a gente consegue fazer impressões daquilo, fazer o link, né, com as fotografias, imprime, prova no paciente, né, vê se o paciente aprova e consegue, inclusive, confeccionar guias, né? Se precisa fazer aumento de coroa, né, quantos milímetros precisa aumentar para incisal, para apical. Então, a gente consegue ter mais previsibilidade, que era algo que a gente não conseguia. Que hoje, graças a Deus, a gente tem recursos cada vez mais acessíveis, né, para as pessoas em relação a isso. Então, é legal demais. A tecnologia começa a avançar e o dentista ele tem que ficar ligado nisso, né? Porque se ele não está ligado, ele está fazendo só aquilo lá que ele aprendeu nos anos 90, ele vai ficar para trás, né? Porque as pessoas estão avançando, né, aprimorando o diagnóstico, planejamento e tratamento, né? Tem que ficar antenado. Eu acho que esse é o ponto principal de toda a nossa narrativa aqui desse podcast, que é o seguinte: a odontologia, ela evolui, ela tem novas tecnologias, as pessoas, elas estão cada vez mais acostumadas a ter esse estímulo visual muito por conta das nossas redes Com sociais certeza. também. Então, se nós, como profissionais, a gente não acompanha essa mudança de mercado, e, gente, eu não estou falando só sobre odontologia, eu estou falando sobre todas as profissões. A gente teve uma mudança na forma como as pessoas, elas consomem produtos e serviços. Então, é uma escolha sua como profissional. Se você aceita essa mudança, abraça ela e usa ela a seu favor, ou se você vai continuar reclamando do mercado, vai continuar reclamando de convênio, vai continuar reclamando, é a clínica pop, é fulaninho. Gente, o único responsável pela a nossa diferenciação profissional é a gente mesmo. Então, procurem recursos, né? O Matheus Com tá aí, certeza. sigam o Matheus. Qual que é seu @do Instagram, Matheus? CD, de cirurgião dentista, Matheus Basejo. É fácil. Se tu colocar CD Matheus, provavelmente vai achar. Um rosto parecido com esse aqui. Mas olha, é bem interessante o que tu falou. E a fotografia acaba sendo, hoje se fala muito em odontologia digital, acaba sendo a porta de entrada, né? Mas é só celular que eu tenho. Cara, é o celular que E você use o vai celular, use utilizar. todas as ferramentas que você tem. Hoje a gente consegue com o celular, por exemplo, aliado à inteligência artificial, já melhorar absurdamente ali os nossos diagnósticos e as nossas fotos também, né? Se tu quiser fazer postagem, então aqui, ó, o digital tá aqui, ó, tá na palma da nossa mão, hein? Olha que lindo. E, Matheus, o que você acha que muda quando o dentista, ele investe no equipamento, numa câmera profissional? Ele enxerga mais, né? Enxerga mais, ele começa a profissionalizar mais os processos dele. O paciente acaba que percebe, é diferente, por exemplo, eu vou fotografar com câmera, o paciente vou fotografar com câmera. É diferente a percepção, né, que o paciente ele vai ter. Por exemplo, a gente está no estúdio aqui de podcast, que é massa demais, tem câmeras aqui, né, o áudio está maravilhoso. E aí imagina se tu chega e tem celulares aqui, e aí tem um lapelinha que não passa tanta credibilidade. Contrata alguém para fazer uma festa para ti, um casamento. Aí chega lá o fotógrafo lá com celular, o cara começa a me desconfiar. Então o equipamento ele te traz também essa autoridade. Isso também o paciente percebe, né? Ele vai percebendo nas fotografias, vai percebendo nos diagnósticos, nos planejamentos. A partir do momento que você investe mesmo em fotografia, cara, a tua odontologia muda. E quando tu começa a inserir isso, aí ganhou o jogo. Aí tem resultados a partir disso. Cara, começou a ter pequenos resultados, investe. Porque é uma bola de neve. Né? Só tua odontologia só vai melhorar, sem sombra de dúvidas. Sem falar que a gente não tocou aqui, parceria com empresas. Né? Hoje, qual que é o problema das empresas? Elas muitas vezes não têm quem divulgar o produto. Cara, e se eu começar a utilizar... Muita empresa já falou isso pra mim também. E eu hoje, como a gente tem empresas também no ramo, a gente tem essa dificuldade. Pô, um cara que usa o teu material, se comunica, posta. Eu uso uma broquinha aqui da KG, tô fazendo propaganda para eles. Cara, eu uso, começa a fotografar, começa a mostrar detalhes. Eu tenho certeza que em algum momento a KG vai entrar em contato contigo. Só eu vou ganhar a broca. Olha que maravilhoso. Não vou precisar mais investir em broca. Né? A KG vai ter que patrocinar. Aí às vezes a gente ganha coisas que são realmente assim... Gente, economiza muito no consultório mesmo. Com certeza. Sem dúvida nenhuma. Matheus, qual conselho você daria para uma pessoa que está iniciando na fotografia? Iniciando comece agora. Tire tempo. Né? Não dê desculpa que não tenho só o celular. Eu acho que, primeiro, tu tem que entender, por tudo isso que a gente comentou aqui nesse podcast, que a fotografia ela vai valorizar o teu trabalho. Então, isso aqui é o principal. Só que tem que tirar tempo para tu começar a ficar bom, ágil. A
partir disso. Porque, dá trabalho. Sim, mas tudo que tu quer ter resultado vai dar trabalho. Gente, eu não entendo a galera que fala, mas eu não vou fazer isso porque dá muito trabalho. Você tá reclamando que o seu trabalho está te dando trabalho? Meu amor, é seu trabalho. Exato. E aí, a partir do momento que você começa a tirar tempo, 15 minutos com cada paciente a mais na consulta, beleza, vai chegar um tempo que é 5 minutos. Tu vai ficar tão ágil, tão bom, e tu vai tecnicamente fazer fotos ainda melhores, que imagine, aqueles 5 minutinhos vão me trazer novos pacientes e mais visibilidade, mais credibilidade, né? Daqui a pouco começa a me tornar uma autoridade aqui da minha região, né, do meu nicho, e aí fica... E fora que o próprio fácil. paciente, quando você dá fotos bonitas pra ele, ele acha o máximo e ele começa a mostrar pra Total. galera, assim, ele vai no almoço de domingo, gente, que tem uma coisa muito legal que se chama moeda social. Essa moeda social é tudo aquilo que aquela pessoa de experiência ela teve e ela quer compartilhar com as outras pessoas. Isso se chama um gatilho pra gente forçar o paciente a divulgar o nosso trabalho sem fazer com que a gente peça pra ele, sem ter que ficar, por favor, manda isso pra um parente seu. Não, você entrega um negócio incrível pra ele. Um resumo de consulta, eu entrego, a minha metodologia lá do curso do PMC, é a gente entregar uma guia odontológica, que é basicamente o resumo da primeira consulta, com as fotografias dele, com o orçamento dele, com as formas de parcelamento, tudo bem orientado, numa ordem cronológica de tratamento. Então, ó, esse daqui é urgente, esse daqui a gente pode deixar para depois do alinhador, esse daqui a gente puxa para antes, porque não tem como instalar o alinhador sem ter esse tratamento. E isso, ele vê aquilo, ele fala, nossa, que legal, eu preciso mostrar isso para minha namorada, eu preciso mostrar isso para minha mãe, eu preciso mostrar isso para minha prima. Aí ele chega no almoço de família e fala, gente, eu fui numa dentista, olha só o que ela me mandou. E ele mostra para as pessoas. E foi desse jeito que eu comecei a atender mãe, comecei a atender vó, comecei a atender filhos. A família toda. A família toda, porque as pessoas, é contagiante, assim, a pessoa, ela quer contar a experiência positiva que ela teve, porque isso mostra que ela é uma pessoa que sabe fazer boas escolhas, que tem bons resultados nos investimentos que ela tem, e todo mundo quer passar essa imagem. Então, a fotografia, ela vai ajudar você a alcançar esse status de profissional. E eu acho que a gente tem que alinhar aquilo que a gente entrega com aquilo que a gente é como profissional. Se você quer ser um profissional excelente, bom, realmente que as pessoas olhem e falem, cara, ela faz uma coisa diferente aqui. Você tem que estar disposto a estudar, você tem que estar disposto a usar os equipamentos, a investir, porque nada é de graça, tá bom, gente? Acho que a frase é assim, para você ganhar dinheiro, você tem que gastar dinheiro. Tem. Né? Tem que investir. Tem que investir, é investimento, tá? E quando você faz os investimentos certos, né? E esse podcast aqui, vocês sabem que só indica para vocês os investimentos certos, né? Você tem resultado. Então, quero agradecer imensamente, Matheus, pela presença. Lindo. Tive uma aula agora aqui. Inclusive, eu quero conhecer melhor a tua metodologia. Vocês em casa, vocês têm que conhecer também, porque é incrível mesmo. A gente faz um fluxo, né? Eu organizo o consultório e a divulgação das pessoas desde o início, desde o primeiro contato ali do WhatsApp, até o paciente fechar, e o pós-venda também, que é muito importante ter o pós-venda, o acompanhamento, o CRM, tudo é muito importante. E a fotografia faz parte disso, assim, de uma forma excepcional, porque vai te diferenciar, com certeza, na tua prática clínica. Com certeza. Cara, quero agradecer demais estar participando aqui do teu podcast, que é o maior sucesso. Grandes personalidades já passaram por aqui, então eu fico muito feliz por esse convite e de estar também contribuindo com o pessoal que está assistindo, né, de alguma forma. E eu sempre acabo, geralmente, as minhas palestras falando que a fotografia te dá superpoderes, né? As pessoas dizem que a gente não pode parar o tempo. O que a gente faz com a fotografia? A gente congela o tempo. As pessoas dizem que a gente não pode voltar ao passado. Quando você pega um álbum, por exemplo, da tua formatura, quando você olha aquele álbum, você não é transportado para aquele momento. Então, além de toda a importância, fotografem, porque a gente consegue reviver momentos incríveis a partir da fotografia. E a partir do momento que tu entende isso, cara, aí você começa a se apaixonar ainda mais e aí você não vai achar caro investir 20 mil reais, por exemplo, no equipamento. E finalizando com uma frase que eu amo também de paixão, do Aaron Burns, que é um designer lá de 1970, ele já comentava que você não terá uma segunda chance de causar uma primeira impressão. E primeira impressão geralmente é a que fica. Então, que tipo de fotografia você está mostrando para as pessoas? Fotografias ok ou aquelas fotografias mal feitas? Porque a tua primeira impressão é o teu trabalho. E a partir daquela imagem, ele vai tirar uma conclusão se vale a pena ou não vale a pena. Muito obrigado aqui
pelo super convite. Espero que todo mundo tenha curtido. Obrigada, gente. Até o próximo episódio do podcast.